Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos, aqueles que sempre acompanham a gente aqui na página do Centro Espírita Luz e Caridade, aqui de Araraquara. Olha aí, olha, já estamos aqui com o nosso querido amigo aqui, Jacó Melo. Um grande prazer, né, nessa quinta-feira aqui. E é sempre um prazer. Bom, primeiramente, vamos cumprimentar, né? Vamos receber o nosso amigo Jacó Melo. Boa noite, Jacó. Boa noite, meu amigo Sérgio. Boa noite a todo mundo aí de Araraquara, cidade que eu gosto tanto, que estive aí várias vezes, bem que faz tempo que eu não vou, mas um grande abraço aí para todo mundo. Um abraço para você, meu irmão. Vamos juntos. Isso, eu agradeço muito, né? Foi quando eu inventei de te chamar, né? Eu falei, vou ver se ele vai topar vir, né, com a gente aqui, não de forma presencial, infelizmente, mas já é um prazer, a gente agradece muito a sua presença, né? Todo o seu conhecimento. Então, aqui, gente, estamos aqui recebendo hoje aqui, né, uma quinta-feira, muita gratidão, olha aí, dos amigos já chegando, né, o Jacó Melo, né, que vai falar sobre um tema assim maravilhoso, né, o magnetismo humano, né, então ele vai poder expor para a gente. E assim, antes eu só gostaria de, né, sempre importante falar rapidinho aqui, olha, ele é formado em engenharia civil, mora em Natal, né, no Rio Grande do Norte, olha aí. Ele fundou o Centro Allan Kardec, né, em Natal. Hoje trabalha com o Lar Espírita Alvorada Nova, né, lá em Natal. Bom, falar do Jacó, tem encontros mundiais de magnetizadores, né, aqui no exterior, palestras, seminários, enfim. Nós vamos deixar até depois o site dele aí, onde a gente vai poder ver os livros que ele tem mais de 10 livros, tem CDs, enfim. E vai ser assim uma palestra, com certeza, muito edificante para a gente, né? Porque ele tem um currículo muito grande, e eu acho que é assim, né, Jacó? É um prazer assim de ter você aqui conosco para a gente falar, não é? E ter essa oportunidade de também estar perguntando. Inclusive ele vai fazer as aberturas, falar e depois aqueles que quiserem mandar pelo chat aqui algumas perguntas, a gente vai estar podendo perguntar para ele alguma dúvida em relação a passes. Tem tantos assuntos, mas é assim, eu vou já abrir para ele poder estar conversando conosco aqui. Então vamos lá, então vou passar a palavra para você, Jacó, e todo ladinho aqui, de repente a gente vai interrompendo com algumas perguntas. Boa intuição, seja bem-vindo, meu amigo, fique à vontade. Obrigado, meu amigo, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que me recebem nesta noite. Estejamos aqui todos unidos, irmanados, sob as bênçãos de Deus, procurando viver com a melhor grandiosidade de alma, bondade de coração, pensamentos elevados, lembrando que, por definição, já lá no Livro dos Espíritos, primeira questão, Deus, inteligência suprema. Então, usemos também a nossa inteligência no sentido de podermos ter, extrairmos e utilizarmos tudo que a vida nos oferece, que é sempre muito bom. Mesmo, às vezes, aquelas coisinhas que doem, que incomodam, se a gente olhar direitinho, também é muito bom, porque nos faz refletir, nos faz aprender, nos leva a progredir. Então, estejamos todos sob as bênçãos de Deus, dos bons amigos espirituais, que levemos a nossa vida do tamanho que ela deve ser levada, tudo bem? É isso aí. O Allan Kardec, ele foi magnetizador até desencarnar. Durante um tempo, a gente não tinha essa confirmação. A gente sabia que, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, ele era magnetizador há 35 anos. Portanto, antes de começar o Espiritismo, ele já tinha 35 anos de experiência, o que convenhamos. Para quem já leu, para quem já ouviu, para quem já refletiu sobre Allan Kardec, enquanto homem, enquanto filósofo, enquanto pensador, enquanto homem que tinha uma cabeça extraordinária, dá para deduzir como é que era a qualidade de magnetizador que esse homem era durante 35 anos. Então, ao longo de 35 anos, ele foi, certamente, um magnetizador notável. Mas aí ficava a dúvida, será que quando ele começou o Espiritismo, ele parou, porque o Espiritismo absorveu muito o tempo dele, muito, tanto que uma das causas
dele ter se esgotado, muito provável, inclusive, dele ter sofrido aneurisma, foi porque ele dormia muito pouco, trabalhando incessantemente. Então, há algumas suspeições de que isso possa ter acelerado um pouco esse processo. Mas, independente disso, o que ficava por fora era, mas será que ele não teve mesmo tempo mais de ligar para o magnetismo? E agora, nesses últimos resgates que foram feitos, principalmente aí em São Paulo, as pessoas, os grandes pesquisadores, já descobriram que Allan Kardec continuou magnetizador até desencarnar. Tem algumas pessoas que estão me pedindo aqui para falar para você, Sérgio, duas coisas. Primeira coisa, tem pessoas que estão com dificuldade de localizar o canal. Como eu divulguei aqui na minha página, tem muita gente ligando aqui para casa para perguntar como é que sintoniza. Então, se você puder me colocar aí bem claro para eu poder retransmitir para eles, qual é o canal que está passando no YouTube. Eu vou colocar aqui, Jaco, eu vou colocar, né? Se a pessoa entrar no Facebook, eu vou colocar Centro Espírita Luz e Caridade, Araraquara, ele já vai achar... Tem que colocar Centro Espírita Luz e Caridade, né? E não só Luz e Caridade. Isso. E eu vou também colocar o link aqui embaixo, enquanto você vai falando. Tá? Okay. Eu já vou colocar aqui, eu vou colocar na tela também. Tá bom? E a outra coisa que estão me pedindo é para você depois colocar em off o seu microfone, que está reverberando para quem está assistindo, pelo menos aqui. Ok. Ele vai passar o YouTube e o Facebook. Ok. Então, desculpem aí, a você, Sérgio, desculpe aí o público, mas é porque como tem gente aqui me comprimindo, porque também quer participar desse nosso encontro, então é isso que ocorre. Então, como eu vinha dizendo, Allan Kardec ele continuou sendo magnetizador. Isto é extremamente relevante. Por quê? Porque, primeiro de tudo, a gente vê que não houve um corte, nem houve, e esse corte, desculpa, poderia ser que gerasse assim, bom, se ele deixou de ser magnetizador, é porque a outra parte era tão importante que aquela se tornou menos importante. Mas na hora em que Allan Kardec continuou como magnetizador, como pesquisador, estudioso do magnetismo, então já não houve essa ruptura. Se bem que tinha uma informação que a gente já conhecia. Allan Kardec estava se programando para, na sua próxima obra, escrever exatamente sobre magnetismo e espiritismo. Por que eu preferi começar por aqui? Porque eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos no movimento espírita é uma celeuma desnecessária, né? Totalmente desnecessária. Afinal de contas, magnetismo existe ou não existe? Pertence ao espiritismo? Pertence no sentido de estar dentro ou estar na comunhão com o espiritismo ou estar de fora? Mas por que os magnetizadores fazem coisas e que muitas casas espíritas dizem que não é necessário fazer? Então, esse senão, essa confusão, essa complicação, ela tem, sobretudo, e aí onde eu acho que é desnecessária, ela tem, sobretudo, afastado das pessoas as grandes possibilidades da gente ajudar os seres humanos. Vou começar por um exemplo onde eu me incluo no exemplo. Quando começou esta pandemia, nós aqui tivemos um problema que todo mundo teve. De repente, a gente teve que fechar a instituição, só que nós, na nossa instituição, que é o LEAN, Lar Espírita Alvorada Nova, nós temos um trabalho objetivo de magnetismo. Então, nós temos um público sempre muito alto. No caso, o nosso trabalho, para vocês terem uma ideia, é numa quarta-feira de manhã, portanto, as pessoas que vão, elas têm que estar, de fato, compenetradas do que querem, porque, normalmente, ou você tem trabalho em casa, ou tem trabalho na escola, ou tem trabalho profissional, mas as pessoas vão para o LEAN, que é uma cidade, o LEAN fica em Parnamirim, que é uma cidade que fica praticamente a 15 quilômetros do centro de Natal. Então, é a grande Natal. As pessoas têm que ir para Parnamirim para poder fazer tratamentos magnéticos. Então, o público era muito grande. E o que era que a gente ia fazer com esse público? Simplesmente dizer, fechamos as portas? Essa era uma questão. A outra questão, e os magnetizadores? Eles têm uma rotina já de doação magnética, e a gente sabe que quem doa passes regularmente, se parar de vez,
pode vir a ter problemas por conta de algumas congestões fluídicas que advirão. Então, a gente tinha dois problemas. O que fazer com o nosso público? Um público que estava precisando, porque era um público, na maioria, de pessoas doentes. E o outro público eram os nossos trabalhadores, que tinham agora grande possibilidade de ficarem descompensados. Então, dentro dessa circunstância, a gente ainda tinha um terceiro elemento, que era as pessoas que faziam atendimento à distância conosco, né? Aqui está, olha, no Facebook, facebook.com/centro-espírita Luz e Caridade. Entre cada uma palavrinha tem um hífen. E onde tem as coisas com acento, você vai colocar... É meio complicado. O ideal é você procurar Centro Espírita Luz e Caridade e ver lá o link do Facebook. Agora, se tiver do YouTube também, a gente agradece, tá bom? O do YouTube é mais fácil. youtube.be, ok? E as letrinhas youtube.be/P pequeno, P, D maiúsculo, de dado, N, J minúsculo, 9, Q maiúsculo, B de bola maiúsculo, 65, NQ maiúsculo. Ok? Isso. Tá aí o site que você entra, tá? Isso. Ok. Então, como eu estava dizendo, a gente ainda tinha o público que também fazia atendimento à distância, que são as pessoas que moram em outras cidades, em outros países. A gente não podia simplesmente parar tudo, a gente podia parar uma palestra, a gente poderia parar algumas atividades, mas e essas pessoas que estavam sendo atendidas? E mais, a nossa instituição cuida, abriga e alberga 40 idosos. E esses idosos, como era que eles ficariam? Porque olha que coisa interessante, hoje a gente já está indo para o 7º mês de pandemia, nenhum dos nossos idosos teve nada, nenhum dos nossos idosos, por conta de todos os cuidados que nós tivemos desde o começo. Então, foi porque a gente teve que tomar uma série de providências. Mas à distância, o que a gente faria? À distância, a gente começou a arquitetar. Já na semana seguinte, a gente montou um trabalho para fazer atendimento magnético à distância. Só que os nossos magnetizadores, a maioria não sabia como fazer. E logo em seguida, começou a aparecer casos de Covid. E agora? Então, a gente estruturou o trabalho para atendimento na Covid, e eu já, mais do que ligeiro, aí, acho que com 2 meses de pandemia, eu coloquei um e-book, Magnetismo versus Covid-19, gratuitamente. Esse e-book aí, ele já foram recolhidas aí, creio que pelo menos 5.000 cópias. Então, muita gente no meio espírita todo, do Brasil todo, inclusive de fora, principalmente de Portugal, ajudando muita gente acometida de Covid com passe magnético à distância. Então, tudo isso faz parte dessa primeira ideia que veio lá com Kardec. Ele era um magnetizador, ele preserva o princípio, isto que foi estabelecido foi uma bênção sem tamanho para quem sofreu. Olha, porque não brinque, foi muita gente já que a gente socorreu, muita gente mesmo. E pessoas, porque quando você socorre alguém que está com problemas suaves, ou não tem tantos riscos, mas a gente atendeu muita gente com comorbidades severas e foi fantástico. O resultado tem sido fantástico até hoje, por conta do magnetismo. E aí a gente, nesse momento, pensa assim, como é que nós ficamos? Se Allan Kardec era magnetizador, continuou magnetizador até o fim, sua próxima obra seria sobre magnetismo, e como é que nós, no meio espírita, às vezes ficamos na briga, deve ou não deve adotar? Não, mas a gente deveria só fazer imposição e deixa os espíritos resolverem. E a minha pergunta tem sido essa, será que é isso que os espíritos estão esperando da gente? Que a gente espere que eles façam? Ou será que eles não estão imaginando, e vocês não vão fazer nada? Será que vocês estão aí aprendendo, vocês estão com a doutrina espírita nas mãos, e vocês não estão pretendendo fazer nada? Então, esta que era a questão que a mim me incomodava.
E por conta disso, eu trabalhei, e digo com toda honestidade, trabalhei muito, com muito afinco. Para vocês terem uma ideia, eu estou, enquanto magnetizador, nesta encarnação, eu já passei de 50 anos de magnetismo, de prática. Eu não sou um teórico do magnetismo, e talvez essa seja uma grande diferença. Eu sou teórico e prático. Por que eu tive que ser teórico? Porque não tinha obras, não tinha o que a gente fazer, não tinha o que a gente descobrir. Tudo o que tinha é só colocar as mãos, rezar e deixe que os espíritos façam o resto. Mas não podia ser assim, porque Allan Kardec falava diferente. A linguagem de Allan Kardec era outra. Então, eu não me acomodei, eu me inquietei mesmo com isso desde jovem, comecei com 15 anos de idade. Então, eu fui buscando, e sempre em cima de Kardec, e muitas vezes eu discutia algumas coisas com as pessoas mais próximas, e nessa época, durante muitos anos, eu fui diretor de Federação Espírita, aqui do Rio Grande do Norte. Então, eu tinha acesso, inclusive participei de várias reuniões de Conselho Federativo Nacional, de Conselho Federativo Estadual, de Conselho Federativo Regional. Então, eu tinha um caminho com muita gente. E eu, quando conversava com alguém, era a mesma lenga-lenga, era a mesma coisa. Eu disse, olha, mas não pode ser desse jeito. Porque quando Allan Kardec fala, primeiro de tudo, ele não diz, vamos aplicar passe, ele diz, vamos aplicar magnetismo. Ele não diz, vamos tomar água fluidificada, ele diz, vamos fazer água magnetizada. E aí disseram, não, porque o passe espírita é só imposição de mãos. Eu digo, mas não foi Allan Kardec que disse isso, porque Allan Kardec louvou o senhor Millet, louvou o senhor Barão de Poté e chamou o senhor Deleuze de sábio. Nossa, peraí, ele está falando dos... Sim, e todo respeito a Mesmer. Então, Allan Kardec, ele não estava tratando o assunto superficialmente, ele estava tratando e colocando e reverenciando de forma profunda. Então, isto a mim, desde muito jovem, isso me incomodava. E eu trabalhei a vida inteira. Quem me conhece, de qualquer época que me conheça como espírita, eu já nasci num berço espírita, sabe que eu sempre estive ligado ao magnetismo. E estive ligado exatamente por esse viés, eu sempre pesquisando, porque eu não tinha muita literatura, e sempre aplicando, e experimentando, e testando, e verificando que a coisa acontecia. E, óbvio, de repente eu comecei a me socorrer de algumas obras que nem eram espíritas, mas eram obras que aqui e acolá davam relances, e aí eu experimentava, eu testava, e via que fazia muito sentido muita coisa. Até que, pronto, hoje, atualmente, a nossa editora, ela já traduziu obras do Barão de Poté. Quem foi o Barão de Poté? O Barão de Poté foi o mestre de Allan Kardec em magnetismo. Começou como professor de Allan Kardec, depois passou a ser colega, e no final, principalmente depois, quando Allan Kardec estava ali prestes a desencarnar e desencarnar, Barão de Poté assume a visão espírita dentro dos tratamentos magnéticos. Tanto que um dos seus livros mais célebres, ele começou com 7 lições, o livro se chamava Instruções Práticas, não, como é o nome do Barão de Poté, Lu? O livro do Poté, Tratado Completo de Magnetismo, eram 7 lições. Depois da 4ª edição, ele passa para 12 lições. E exatamente nesse acréscimo de lições do Barão de Poté, ele consigna a questão das relações mediúnicas, das interferências do mundo espiritual, a prática sonambúlica tendo visões espirituais. Então, ele provocou uma mudança. Allan Kardec mudou a própria forma do senhor Barão de Poté ver. Aí a gente tem livros do Barão de Poté, a gente tem livro de Deleuze, que é o livro mais notável de magnetismo antigo que a gente tem, é o mais notável de todos, Instruções Práticas sobre o Magnetismo. Aí temos o livro do Marquês de Ponsegui, que é o livro do pai do sonambulismo. Temos livro do La Fontaine. Ou seja, a gente hoje trabalha com basicamente os livros clássicos do magnetismo traduzidos para o português, porque não tinha. Mas por que eu fiz isso? Alguém pode até pensar, ele fez isso porque ele vai ganhar dinheiro com esses livros. Não, sabe por que não ganha? Porque é um mercado muito pequeno, muito específico. E esse mercado muito específico, ele não abre assim para você chegar a fazer grandes tiragens. Então, qual é o meu interesse particular? É fazer com que as pessoas conheçam o magnetismo, isso é que é o importante, que era o que Allan Kardec colocava o tempo inteiro na disposição da doutrina espírita. Então, eu escrevi um livro chamado Reavaliando Verdades Distorcidas,
E este livro eu fiz da seguinte maneira. Eu fazia seminários, falava porque Allan Kardec disse isso, porque Allan Kardec apontou isso, porque os espíritos responderam a Kardec isso, e muita gente dizia, não, eu já li as obras de Kardec e eu nunca ouvi isso. E eu ficava desconfortável, porque eu sabia do que eu estava falando, mas as pessoas eram renitentes, resistentes. E aí, minha mulher foi quem me sugeriu, por que você não escreve um livro abordando os pontos em que Allan Kardec e os espíritos trataram? E aí foi quando eu resolvi fazer o livro Reavaliando Verdades Distorcidas. E neste livro, aí nós temos ali as posições de Kardec e as posições dos espíritos, não todas, mas as principais, exatamente no elo, no link entre espiritismo e magnetismo. Por que isto é importante? Isto é muito importante porque se a gente não toma isso como uma medida séria dentro do espiritismo, nós estamos dispensando um lado muito grave da doutrina. Porque todo mundo diz assim, o espiritismo tem tríplice aspecto, ciência, filosofia e moral. Moral, a gente tirou a palavra moral e colocou religião. A filosofia, a gente já não conhece mais quase nenhum filósofo espírita atual. Quando a gente fala de filósofos espíritas, são todos do passado. Tem pouca gente fazendo filosofia espírita. E ciência? Ciência praticamente parou no tempo. Principalmente por quê? Porque tiraram o magnetismo. É a mesma coisa que você disser. Você vai fazer experiências com química. Aí você pergunta, em qual laboratório? Não precisa de laboratório, basta você usar a sua cabeça. O que vai acontecer? Não vai acontecer. Porque para você fazer exames e laboratórios em químicas, experiências em químicas, você precisa de laboratórios de química. Não tem outro jeito. Como é que nós vamos fazer experiências no campo espírita sem o magnetismo? Mas a gente tem a mediunidade. E onde é que a mediunidade funciona sem o magnetismo? Na sua reunião mediúnica não precisa de vez em quando de magnetizador para ajudar alguém que está incorporando e não quer, e não consegue se livrar? Ou então, vamos agora para a parte mais cruel. E quando você tem uma pessoa na sua casa com Alzheimer? Quando você tem alguma pessoa na sua casa com Covid-19? Quando você tem alguma pessoa com câncer, com uma doença que a medicina diz que não sabe o que é nem como tratar, o que a gente faz? A gente não faz nada, fica só esperando que alguém imponha as mãos e que os espíritos façam. Aí sabe o que acontece? Não acontece. Por quê? Porque precisa o laboratório. E o laboratório magnético somos nós, os seres humanos. E quem foi quem disse isso? Foi pensamento meu. Não, não foi meu. Foi do seu Kardec, também não. Foram os próprios espíritos da codificação que disseram. Eles precisam dos seres humanos encarnados exatamente porque eles não têm o tipo de fluido que nós produzimos enquanto encarnados. Então, isto tudo que existe no nosso meio é muito complicado porque foge do grande objetivo que tinha tanto Allan Kardec, que tinham os grandes espíritos, e que temos todos nós que estamos no meio espírita. Então, a gente, quando aborda um assunto desse, magnetismo, ou magnetismo na obra de Allan Kardec, a gente ou abre a mente e o coração, ou então a gente vai entrar numa situação que é muito ruim. Quem é que está falando? Não, não gosto desse cara. Então, mas a questão não é você gostar de A, de B ou de C. A questão é o que está sendo colocado. Isso faz sentido? Faz sentido para você? Você acha, vamos pensar aqui bem honestamente, se você um dia já teve mesmo uma dificuldade na vida, principalmente no campo da saúde, para não ir muito longe, você acredita mesmo que só alguém colocar a mãozinha em você resolveu? Um problema sério. Eu acredito que não. Mas se você conseguir um bom magnetizador que tenha trabalhado diretamente o teu problema, aí você vai dizer, é verdade. Quer ver um exemplo bem simples? Porque o que é o magnetizador? O magnetizador é aquela pessoa que trabalha o magnetismo. E esse magnetismo tem muito de você mesmo. Muito bem. Então, para que ninguém pense que eu estou falando de uma classe separada dentro do meio espírita, eu vou colocar aqui um magnetizador que nunca é chamado de magnetizador. Nunca. A rezadeira. Você está com a sua criancinha doente que já tomou remédio, já foi para o médico, já fizeram oração, já fizeram até passes, já fizeram tudo. E a criança não melhora. Aí o que é que você faz? Primeira coisa, você não diz para ninguém, porque as pessoas vão ficar me sentindo ridículo ou ridícula.
Aí você leva a criança para uma rezadeira. Aí o que é que a rezadeira faz? Ah, meu bichinho, você vai ficar bom, viu? Vou pedir aqui a São Francisco, meu padrinho Cício, ou seja lá, quem for, e você vai ficar bom. Pega lá o ramo de arruda ou de alguma coisa e começa a fazer passes dispersivos na criança. Diferente do que se faz no centro, mandar as mãos paradinhas. Então, você dispersa o corpo da criança, como ela faz, e ela faz aquilo num sentido de contrição e objetividade muito forte, ela fica totalmente focada, e aí, quando termina, ela olha para o galinho dela, ela diz, nossa, mas a criança estava muito carregada. O que é carregado? O que isso significa? Significa que a criança estava com um congestionamento fluídico. E um congestionamento fluídico, a medicina não dá conta. Simplesmente a medicina não dá conta, porque ela não tem nenhuma estrutura, nem estudo, nem de pensamento, nem de medicamentos, nem de nada. Ela não resolve. E como é que você vai tirar, como é que você vai dissipar um congestionamento fluídico fazendo só imposição? Também não faz. Por quê? Porque é preciso você dispersar. O que é que aquela mulher rezadeira faz? Ela dispersa. E aí vamos entender o fenômeno. Quando ela olha para a folha, que a folha está murcha, aí ela diz, olha, tinha muita coisa ruim na criança. Mas por quê? Quer dizer que a coisa ruim atacou a planta? Não é isso. O problema é que quando ela dispersa, os fluidos que estão congestionados na criança vão e voltam para ela, pela mão passando pelo galho. Esses fluidos são antagônicos à vitalidade vegetal. Aí o que acontece? O vegetal murcha. Ela diz, olha, tem que trazer amanhã de novo. E ela, pela experiência, disse, você vai me trazer mais 3 dias essa criança aqui. No terceiro dia, o que acontece? Ela passa do mesmo jeito, faz tudo igual. Quando ela termina, olha para o raminho, o que acontece? O raminho está vivo do mesmo jeito. Opa, e por que o raminho agora não murchou? Porque já descongestionou o fluido que estava bloqueado na criança. Descongestionou como? Através de uma técnica de magnetismo que se chama dispersivos. Aí a gente, de repente, encontra no meio espírita alguém dizendo assim, não precisa mexer mão, não precisa colocar mão aqui nem acolá, não precisa querer saber o que é que o paciente tem, não precisa saber de nada disso. Os espíritos resolvem. E a gente ainda entra numa discussão que eu acho que não é nada feliz. O amor resolve. Se você me perguntar, eu digo, o amor resolve. Mas quem é que ama esse tanto todo? Porque esse é que é o nosso problema em relação ao amor. Não é que o amor não seja poderoso, o problema é que o nosso amor é muito fraco. Esse é que é o grande problema. Então, só que a gente se fantasia. Não, eu estou aqui com muito amor. Tá nada. O seu amor ainda é muito pequeno, você não sabe ainda muito bem o que é um grande amor. E olha o que os espíritos dizem para a gente. Dizem que a gente tem que desenvolver a asa da intelectualidade com a asa da moralidade. Como essa daqui é onde repousa o amor, muitas vezes ela bate muito devagar, pelo menos vamos usar essa daqui com mais força, para poder alçar maiores voos. E o que é que a gente faz com essa? Usa a razão, usa a lógica, usa o bom senso, usa a emoção, vai usando e aos poucos essa outra asa vai ajudando. Mas na hora que a gente vai e aprende magnetismo no espiritismo e diz que a gente não precisa fazer nada, você está matando a outra asa. E aí você não voa. E aí como é que a gente vai socorrer as pessoas? Passes simples. Eu tenho total respeito aos passes, total. Acho que pouca gente tem tanto respeito quanto eu. Mas não me venha dizer que um passe por alguém que sabe o que está fazendo, ele não é mais eficiente do que um passe de uma pessoa que não está sabendo absolutamente nada. Não estou pondo em xeque aqui de que alguém tenha melhor coração. Quem tem melhor coração alcança mais, óbvio. Estou 100% de acordo. Mas a minha colocação é, quem tem melhor coração e junta com isso o uso racional de outras forças, consegue muito mais ainda. Então o problema não é ou técnica ou amor. A questão é outra. É técnica e amor juntos, não é separados. Ninguém nunca provocou essa separação. Quem estuda magnetismo nunca quis isso. Pelo menos eu nunca li de nada, nem de ninguém, nem espírita, nem fora do meio espírita,
Nunca li absolutamente ninguém que tenha desvalorizado o amor. Você pode pôr em dúvida várias coisas, menos o amor. Então, este não é o princípio. Então, quando alguém diz assim, esses técnicos não querem saber do amor, não, estão enganados. Muito pelo contrário. Eles estão tão interessados que estão dando parte de sua vida para estudar, para se dedicar, para fazer, para resolver. Então, não é necessariamente assim que eu acredito que a doutrina espírita deva ser trabalhada. Nós temos muito o que fazer. O exemplo de Allan Kardec, aí eu vou insistir de novo, no livro Reavaliando Verdades Distorcidas, ali a gente vê a segurança de Allan Kardec. E eu posso até confessar aqui uma coisa para vocês. Eu mandei para várias pessoas, quando eu publiquei esse livro, eu mandei para várias pessoas do meio espírita, principalmente dirigentes e alguns palestrantes, eu mandei um exemplar e pedi que, se possível, dissessem pelo menos o que tinham achado. Porque eu imaginava assim, eles vão ler, e na hora que lerem, talvez eles se toquem de que não é para dizer só o que estão dizendo, tem muito mais coisas que Allan Kardec e os espíritos disseram. Honestamente, sendo muito honesto com vocês, as 10 primeiras correspondências que eu mandei com os 10 livros, nenhum dos 10 me respondeu, nenhum, a não ser um, para não ser exagerado, um me respondeu, uma pessoa de 10, dizendo assim, agradecemos o envio da obra, um abraço. Eu disse, mas não é isso que eu estou querendo, eu não estou querendo que ninguém me agradeça, nem não agradeça, eu estou querendo saber qual é a sua opinião sobre a obra. Aí mandei mais 10, e desses segundos 10, uma pessoa novamente me respondeu dizendo, agradeço muito pelo envio. Ou seja, 20 pessoas, e 20 pessoas de peso, na minha conceituação, de peso. As 20 pessoas, nenhuma quis emitir nenhum tipo de comentário. Isso até hoje, nenhum deles. E aí eu fico me perguntando, das duas uma, ou eles acharam o livro tão equivocado e não quiseram me desagradar, mas aí não teriam motivo, porque não tinha intimidade suficiente para pensar em me agradar ou desagradar. Ou então, o livro incomodou tanto que eu não quero correr o risco de dizer que o livro é bom e eu seguir por um caminho diferente. Então, eu recomendo, por exemplo, se você que está aqui agora conosco na nossa sala aqui, conversando aqui, por enquanto estou só eu falando, né? Eu nem deixo o Sérgio aparecer, mas enquanto nós estamos aqui conversando, né, Sérgio? Se você tem problemas com o magnetismo, no sentido, não, eu tento estudar, mas dizem que não pode, eu fui já num centro, diz que não deve, eu fui no outro, diz que é somente assim, e fui no outro que diz que Allan Kardec não disse nada disso, eu sugiro a você, não vá procurar muito longe, porque muito longe seria assim, leia Allan Kardec desde o Livro dos Espíritos até o último número da Revista Espírita. Como essa viagem é excelente, é maravilhosa, mas ela é muito longa, pode ser que você não tenha tempo para fazê-la. Então, se você quer ler só sobre magnetismo, aí eu sugiro, procure esse livro aí, Reavaliando Verdades Distorcidas. Pronto, aí o Sérgio colocou a capa do livro. Inclusive, tem até o endereço da livraria, se você quiser. Se você não encontrar aí, porque esse livro tem em todo o Brasil, mas de repente pode ser que você não encontre fácil por conta dessa pandemia, algumas livrarias podem estar em falta, aí está aí um link para você adquirir o livro. Esse livro vale a pena. Por quê? Porque aí você sai da briga. Porque aí você diz, bom, peraí, então se Allan Kardec disse isso, se no Livro dos Espíritos está assim, se Allan Kardec na Gênese falou isso, se nestes artigos da Revista Espírita, Allan Kardec e os Espíritos colocaram isto, então, peraí, então meu presidente, meu diretor, meu coordenador, vamos discutir esse assunto, porque agora aqui estamos numa situação de entendimento. Vamos entender a questão. Pelo menos você vai ficar tranquilo ou tranquila de que o assunto tem base, tem muita base. E aí, por fim, porque eu também não vou poder tomar aqui nem todo o tempo de vocês, mas fazendo aqui quase que uma panorâmica de muitas coisas e só pincelando, magnetismo é uma ciência tão notável que ela, ao mesmo tempo, ela está tão no princípio que a cada dia a gente vai descobrindo coisas novas. E quantas coisas novas maravilhosas. Por exemplo,
Quando você tem, eu até já falei lá no início, quando você tem alguém que tem um Alzheimer, que tem um Parkinson, que tem um problema de esclerose, que você tem tantos problemas hoje, problemas enfim, tem problemas de saúde, a gente tem de tudo quanto é jeito, como se já não bastasse, ainda surgiu a Covid. E aí eu venho falando e venho escrevendo sobre magnetismo há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, o livro O Passe, quando ele foi lançado, foi no mês de setembro de 1992. 92, então nós estamos completando agora 28 anos, né? É isso? Acho que é. 92, estamos em 28 anos, o livro O Passe fez agora. Então, faz 28 anos que eu venho escrevendo sobre esse assunto. 28 anos. Mas agora, este ano, eu digo, olha, tem muita coisa que eu estou falando em seminário, tem muita coisa que eu estou praticando aqui dentro do Leandro, tem muitos problemas que a gente já resolve, tem outros problemas que temos outros colegas que trabalham muito bem isso, como, por exemplo, autismo. Tem uma colega nossa aí em Pelotas, aí no Rio Grande do Sul, que é uma mestra nesse assunto. Então, nós temos muita gente trabalhando, e isso tudo não está publicado. Aí eu resolvi publicar esse livro, que até o Sérgio colocou ainda há pouquinho a capa, Magnetismo Humano. Nesse livro a gente aborda tudo isso de uma forma mais rica, bem ilustrado e, sobretudo, bem atualizado. Antes disso, tem, desde o Passe até aqui, tem uma série de livros. Tem o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, que você trabalha a depressão, tira gente da depressão, do fundo do poço. Você, inclusive, tem nesse livro, na sua última edição, você tem o tratamento da síndrome do pânico com o magnetismo. E aí, como é que a gente vai encontrar no meio espírita este assunto como sendo um assunto que não diz respeito a gente? Então, isto é muito, muito relevante, muito relevante. Por isso é que eu quando aceitei aqui o convite do meu amigo Sérgio, eu até agradeci muito a ele, porque ele me deu um tema muito aberto, magnetismo, e eu digo, bom, eu vou pelo menos voltar a Araraquara, voltar àquela região abençoada, e vou ter a oportunidade até de falar desses dois livros, que da última vez que eu estive aí, ainda nem existia nem o Reavaliando, nem o Magnetismo Humano. Então, é uma grande oportunidade da gente colocar isso para vocês, porque nós temos tudo isso a nosso favor. E aí, não está aí, eu lamentavelmente me esqueci de mandar para o Sérgio, mas aí, olha, é super fácil. Sabe esse site que está aparecendo aí da livraria, www.magnetismoonline.com.br? Se você digitar só até aí, sem o /livraria, magnetismoonline.com.br, se você tem interesse no e-book Magnetismo versus Covid-19, entre aí nesse site, que lá tem o link, você baixa gratuitamente. Tem absolutamente todos os passos para você atender pessoas com Covid-19 à distância. Então, a pessoa está na UTI, está entubada, você pode socorrer essa pessoa, tirar da UTI, fazer essa pessoa ficar boa, tá bom? Então, o magnetismo é tudo isso, e que está à nossa disposição. Eu sei que meu amigo Sérgio vai fazer pergunta, então eu queria somente aqui cumprimentar Cléo, Iracema, Jaci. Olha, tem gente aqui que eu conheço de vários lugares, viu, Sérgio? Maria do Carmo, Cruyff, Maria da Paz, Marli dos Santos, Rita Pimenta, Inaíse, Rubens, Marina, Oswaldo, Ariovaldo. Meu amigo Ariovaldo, você está aí, querido? Um abraço grande, beijão na Cristina. João Francisco, Ana Leão, Willy da Paz, Ariadna, Zé Henrique. Nossa, quanta gente, amiga aqui, tudo está aí, que bom. Muito obrigado por vocês terem. Carlalho, outro companheirão aí, ó. Viaja o mundo todo aí numa moto. Esse cara é fantástico, amigo grande. Que bom que vocês estão aí. É isso aí, Sérgio. Vamos para você aí. Diga aí o que é que você quer. Bom, assim, quantos ensinamentos você passou para a gente, eu acho de extrema importância a gente buscar esses livros, né? Eu tenho certeza que muita gente vai entrar em contato, porque a gente aprende muita coisa. E aí, essas colocações que você fez, o Jacó,
É interessante a questão da cura, enfim, da técnica que se utiliza, junto com o amor, enfim, o passe magnético espiritual. E é importante, eu gostaria que você comentasse a questão seguinte: você faz isso, a pessoa vai numa casa espírita, num lugar, e você faz, mas também tem que ter o reajuste do espírito, né? Tem que ter esse reajuste do espírito para a pessoa poder estar melhor, se sentir melhor, e isso requer alguns condicionamentos também, não é verdade? Não, é verdade, sim. Olha, em nenhum momento, e eu acho que dá para você fazer uma ilação daquilo que eu falei entre o amor e o magnetismo. Quando eu falo amor, estou falando tanto o sentimento, como eu estou falando com a questão da estrutura psíquica e espiritual. Muitas vezes, muita gente não consegue chegar muito longe, não é porque não tem merecimento. Eu não vejo assim, eu vejo que muita gente não faz por onde merecer. Veja que é diferente. Porque merecimento eu acho que todos nós temos, porque somos filhos de Deus. Então, só isso já diz que a gente tem merecimento. Agora, nem sempre a gente faz por merecer. Por exemplo, uma pessoa está lá com um problema de fígado grave. Ah, mas eu não abro mão da minha cerveja. Bom, então você não faz por merecer que esse seu fígado se regenere, porque por mais que eu trabalhe, você está degenerando. E eu estou dando esse exemplo aí para não entrar em milhares que nós temos, né? E principalmente esses problemas que vêm, às vezes, da área psicológica, né? Então, a gente, às vezes, tem uma cabeça cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de lembranças ruins. Tudo isso, olha, a gente tem que aprender, tem 1000 caminhos para a gente se dissipar, se afastar disso. Então, é preciso, sim, não podemos esquecer de jeito nenhum, Sérgio. Foi ótimo você ter tocado nisso. Nós temos todo um trabalho magnético, mas temos também com isso o trabalho das equipes espirituais, mas também temos a necessidade do próprio paciente se melhorar. Se você me permite, eu vou lembrar aqui uma figura que foi o maior de todos os magnetizadores da Terra até hoje. O nome dele é um nome bem singelo, chamado Jesus. Jesus chegava e dizia assim: que queres que eu faça? Olha que primeiro problema que ele colocava. Ele colocava você para ter que se expressar. Então, você já tinha que se pronunciar. Não adiantava você ficar, Senhor, sabe que eu nem sei. Não, você tinha que dizer. Sim. Então, quando você dizia, ele muitas vezes ali, ele estava embutindo assim, o que é que você quer? No sentido, você faz por onde querer isso? Ou você está querendo só aqui entrar na fila da brincadeira? O que é que você quer que eu faça? Então, me diga, o que é que o senhor quer que eu faça? Porque se você ali partisse para uma brincadeira, você não ia conseguir. Então, você tinha que saber exatamente. Então, era um primeiro movimento, era esse. E o segundo movimento, eu vou tirar de uma outra cena. Quando Jesus manda que a mulher que ia ser apedrejada embora, ele diz, não peque mais. Por que isto? Porque ela estava em débito, sim. Quem de nós não está em débito? Então, quando é colocado não peque mais, está aí subentendido não você ter pecado no sentido de ordem sexual ou de ordem de furtos ou de crimes. Não, são das pequenas coisas, inclusive. O que é que você tem que está produzindo em você esta doença, esta enfermidade, esta descompensação? Eu vou regenerar. Agora, você vai cair de novo? Então, veja bem que a proposta é exatamente isso. O que é que você quer que eu faça? Tudo bem, agora vá, mas não peque mais. Então, ajuste-se. Então, isso é fundamental, é essencial. Porque todo o evangelho do Cristo, né, é personificado na atitude, né? A atitude é que, por isso que ele fazia essas perguntas e essa necessidade de busca, de atitude, né? Então, todo o evangelho ele é sedimentado principalmente na atitude do Cristo. Tanto é que ele precisou vir fazer tudo aquilo, passar por tudo para poder que tem esse movimento, que é mais ou menos o que você está colocando. Agora, sim, o Jacó, a pergunta minha é muito simples, muito simplória, mas, assim, a gente observa que todo interior de todos os estados, existem casas muito simples, simplórias, têm casas melhores, enfim, com algum condicionamento melhor, equipamento, mas tem casas também bastante simples. Então, eu diria o seguinte, na aplicação dos passes, a pergunta é o seguinte, qualquer um poderia dar o passe?
Digamos que tem uma pessoinha lá, tudo bem, que ela tem um certo amor, né? Ela está ali uma trabalhadora de uma casa e vai fazer essas aplicações de passe. Então, assim, qualquer um deles pode dar esse passe, enfim, mesmo não tendo muito conhecimento de algumas técnicas. Claro que sim, Sérgio. Nesse aspecto aí, nesse sentido, essa palavra amor, ela entra no bem-querer ou na força de vontade que a gente tem de fazer o bem. Então, aí é onde eu vejo esse amor ser mais forte. Porque eu vou, só para fazer aqui uma pequena inserção na sua pergunta. Se eu digo assim, eu te aplico um passe porque eu te amo, veja que você aplica passe em muita gente, daqui a uma semana você não sabe em quem você aplicou passe. O que significaria dizer que você não amou tanto, porque você esqueceu. Percebe bem? Então, o amor profundo é algo bem mais complicado, é bem mais profundo mesmo. A gente ainda vai ter que crescer muito espiritualmente para chegar nesse amor profundo. A parte de que você aprende tecnicamente, seja pela realização do aprendizado estudando, ou seja pela realização do aprendizado prático, esse é super importante. Quando eu coloquei aqui a rezadeira como uma grande magnetizadora, a maioria das rezadeiras são o quê? Pessoas, às vezes, que não sabem nem ler, nem escrever, não sabem falar, vivem, não é nem num centro espírita, olhe bem, é na sua casinha, no seu casebre, é numa vilazinha. Então, quer dizer, você veja que é uma situação ainda bem mais desfavorável do que você está colocando. Mas elas vão lá e fazem. Por que elas fazem? Porque elas estão juntando essa força dessa vontade do bem com a técnica que elas não aprenderam na escola, mas que elas aprenderam na vida. E isso é que fica bem interessante, quer dizer, elas estão usando as duas vertentes, a do amor e a da técnica. Aí as pessoas dizem, mas elas não estudaram nem isso. Pois é, agora você imagine se essas criaturas tivessem tido a oportunidade de estudar, o quanto elas não cresceriam mais ainda. Então, esse é o grande detalhe que a gente tem por trás. O centro é pequenininho, tem pouca gente, é todo mundo humilde, é todo mundo já bem ali, bem lento, pode conseguir, pode, e às vezes consegue até muito mais do que centros que têm toda uma grande parafernália e as pessoas são apenas suntuosas por fora. Infelizmente. Então, não é o tamanho do centro, não é o tipo, a idade, não é. Lógico que tem as melhores condições, porque isto não invalida a necessidade de você ter boas condições para resolver qualquer coisa. Eu sou engenheiro de formação. Veja bem, quando alguém precisa fazer... Olha, eu comprei um terreninho na praia, eu quero fazer uma casinha só com 2 quartos e um banheiro. Vamos ser honestos, precisa de um engenheiro para isso? Não. Qualquer mestre de obra vai e faz. Você risca no chão, literalmente, e ele faz. Porque ele sabe qual é o traço, ele sabe qual é a parede, ele sabe onde é que pode colocar uma coluna de tijolo, sabe como armar as teças das telhas e coloca, e está pronta a casa. Você não precisa gastar com engenheiro nem com arquiteto. Agora, se você quiser fazer um estádio de futebol, não tem pedreiro que faça sem um engenheiro e um arquiteto por trás. Então, quer dizer, uma coisa não invalida a outra. Então, é possível, e graças a Deus é possível, porque senão a gente estava perdido. Graças a Deus é possível. Muitas vezes a gente não consegue ser bem atendido no sentido da solução que a gente busca nos grandes centros. Muitas vezes a gente só consegue nos centrinhos pequenininhos, com aquelas pessoas bem humildes, que, como diz aqui no Nordeste, você chega aqui no Nordeste, oi, e por que a senhora está aqui? Pro modo de porque Deus me mandou, meu filho. Olha que coisa maravilhosa, e aquela mulher vai dar um abraço em você, você diz, não precisa fazer mais nada não. Pronto, estou curado. É possível, isso é real. E isto não anula a necessidade da gente estudar, da gente saber, da gente fazer com mais segurança. Vai ser algo muito mais eficiente. E como você bem disse, talvez seja a necessidade, né, o Jacó, real hoje, da gente estudar um pouco mais, se aprimorar nessas questões, porque, como você bem disse, o magnetismo, de uma certa forma, ele não é exclusividade do espiritismo. Né? Ele tem um fundamento. E observando algumas passagens aqui do Kardec, tem vários momentos que ele fala que magnetismo e espiritismo é uma única ciência, né? Uma necessária à outra. Né? Tem vários momentos que talvez quem tem um pouco de resistência a isso,
Basta estudar, dá uma olhada na obra de Kardec, que você vai encontrar lá. Olha, eu estou aqui com a pergunta 55, em 1857, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec afirmou, se me permite, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e as suas verdadeiras causas. Olha só. É a questão 555 do Livro dos Espíritos. Isso, exatamente. Então, ainda na condição de fluidos, o Jacó, bom, a gente entende, então, o seguinte, que existe, nesse processo, digamos assim, os pontos que são atingidos numa emanação de energia, do magnetismo, enfim, da aplicação, são os pontos de força, os vórtices de força que recebe isso, né? Os chamados chakras, digamos assim, que recebe essas vibrações. Eu prefiro chamar de centros vitais, alguns no meio espírita preferem centros de força, mas quando a gente fala em termos antigos, é mais chakras mesmo, mas o importante é que a gente se entenda. Os centros vitais, ou chakras, são unidades que não só convergem, captando, como emergem, exudando fluidos. Então, são os nossos canais de comunicação com os fluidos e com o mundo psíquico, né, com o mundo espiritual. É exatamente pelos centros de força que a gente se pronuncia. Portanto, olha, você veja que mesmo quem nunca estudou isso, via de regra, usa isso. De repente, você vê vamos ficar na rezadeira? De repente, a rezadeira diz assim, olha, esse menino tem ventre caído. E aí você pergunta, por quê? Eu disse, porque eu estou sentindo aqui. Aí ela aponta o centro gástrico dela. Então, você veja, ela nunca ouviu falar nisso, mas ela sabe onde é que está. Então, ela indica as coisas, ela indica, nossa, eu vou dar um sopro aqui, porque... Por que ela quis dar um sopro e não passar o raminho? Porque, de repente, ela está sentindo que está usinando pelo laríngeo. Então, muita gente não sabe os nomes, nem sabe exatamente onde está, mas continua atuando do mesmo jeito. Se você me permite aqui mudar um pouquinho de assunto, eu estou vendo aqui o meu amigo Ariovaldo, falando da música Maior História de Amor, né, Ariovaldo? Você está lembrando, hein, meu amigo? Que bom, receba meu abraço aí, que bom, essa música é uma música sublime. Jesus, a Maior História de Amor. É só para dizer ao meu amigo que eu estou vendo que ele está aqui, e eu estou feliz com ele. Abraço. E o Ariovaldo e a Cristina, segundo eles, recebiam você aqui em Araraquara, você se hospedava na casa deles, não é verdade? Veja como eu sempre fui privilegiado nessa vida, né? Certo, perfeito, é muito bom. Jacó, outra coisa, a questão do fluido cósmico universal. Então, é assim, existe um fluido cósmico universal, enfim, e aí, de repente, aquilo que ele doa é um fluido vital, né? O que o magnetizador ou o passista, enfim, ele doa fluido vital, seria isso. Ele absorve do cósmico universal e ele doa esse fluido vital. Ele transforma, né? Quando ele está fazendo a aplicação, ele está mentalizando, enfim, ele acaba doando fluido vital, seria isso. Mas o fluido vital também tem muito de fluido orgânico, né? É uma mistura. Sim. Tanto tem fluido exterior, como tem fluido interior, como tem também fluidos espirituais, que às vezes se mistura tudo isso. Allan Kardec, ele teve uma dificuldade. No meu livro, O Passe, eu já coloquei isso. Ele teve uma dificuldade porque, à época de Allan Kardec, ainda não tínhamos nem a teoria quântica, nem a teoria da relatividade, né? Não, antes desse, O Passe mesmo. O livro Passe, aquele da capa amarela, aquele lá bem antigo, foi publicado pela FEB, né? Então, ali, Allan Kardec, por faltar termos, ele usava tanto a ideia de fluido universal, que já foi trazida por Mesmer, e depois, como ele sabia que o fluido universal seria como que uma grande matriz, uma grande origem, aí ele diz, então nós temos também o fluido cósmico, e o fluido cósmico já seria como que um subproduto do fluido universal. Quando ele coloca o fluido vital já é um subproduto do fluido cósmico. Só que o que é subproduto do fluido cósmico? Fluido vital, perispírito. O perispírito também é subproduto do fluido vital. Então, o que acontece?
O perispírito, isso ele explica muito bem no capítulo 14 da Gênesis. O perispírito é formado do mesmo fluido vital, e é por isso que o homem consegue não só receber, como emitir esse mesmo fluido. O que é impressionante é que hoje, no movimento espírita, existe alguém dizendo assim, Allan Kardec depois mudou de ideia sobre fluido vital, porque não existe fluido vital. Só que isso daí é conversa para boi dormir, né? Desculpa a gíria, porque, primeiro de tudo, quem primeiro usou a expressão fluido vital na codificação espírita não foi Allan Kardec, foram os espíritos respondendo a Allan Kardec. Então, se alguém teria que ter mudado de ideia, seriam os espíritos, e não ele. Ele pegou carona numa expressão que já veio comentada pelo mundo espiritual. Porque se fosse dele, a gente poderia dizer que ele trouxe da escola de Mesmer. Então, Mesmer mudou o sentido, poderia que ele depois tivesse mudado também. Segundo ponto, se Allan Kardec tivesse mudado, ele teria explicitado isso, porque ele nunca foi de ficar quieto. E se ele tivesse explicitado, todo mundo teria visto. Não precisa agora ter alguém que veio com uma lupa na Gênese e veio descobrir uma coisa que ninguém vê. Eu já reli a Gênese todinha procurando onde foi que ele desconsiderou isso, e não, porque na realidade o que acontece? Alguém, de alguma forma, ou não gosta do magnetismo, ou não gosta da ideia do fluido, e começa a levantar teorias. Desculpa, mas eu tenho muita dificuldade, às vezes, de lidar com pessoas que são apenas teóricas. Vá para a prática, vá lá, põe a mão, vá lá, cure, trate. Você não tem uma boa teoria? Prove a sua teoria na prática, porque a gente ficar com teoria por teoria, muitas vezes é insuficiente, é ineficiente. A gente tem que provar na prática. Sem dúvida. Eu acho que se utilizando os recursos, é como você disse, o comparativo que você fez com o engenheiro, se torna mais eficiente. Existe o coração, mas existe a razão das coisas também, para que tudo possa ter um resultado melhor. Agora, uma pergunta assim que muitas vezes as pessoas fazem, Jacó, as derivações assim do magnetismo, digamos assim, existe um comparativo entre o magnetismo com o reiki, com o jorei? Existe Olha, veja bem, para a gente dizer que há um comparativo, eu vou começar bem claro. O magnetismo é a ciência. Começa por aí. Sim. O magnetismo é a ciência. Então, ele sendo a ciência, ele abarca tudo. Assim como você diz, existe a medicina. Lógico, existem ramos da medicina, mas é a medicina. Então, existe o magnetismo. O reiki é uma parte disso, o jorei é uma parte disso. E o reiki e o jorei se parecem muito, sabe com o quê? Com o passe espiritual. Por quê? Sim. Porque nos três, na realidade, teoricamente, você é apenas um canal. Um é canal de um tipo de energia, o outro de um outro tipo, e o meio espírita diz que são os espíritos que canalizam. Ou seja, em tese, nós, os aplicadores, não faríamos praticamente nada. Essa é uma definição de passe espiritual ou magnetismo espiritual. Nesse ponto, essas doutrinas se parecem, mas em termos de magnetismo, o magnetismo é muito mais rico. Teve aqui um pessoal aqui do Centro Luz e Caridade, aí de Araraquara, que perguntou assim, quando a pessoa busca um socorro numa casa espírita, muitas vezes não tem a menor noção do significado dos princípios do magnetismo. Buscam, na verdade, um socorro. Na entrevista, percebe-se claramente a ignorância do assunto. Como deve proceder o atendente no que tange a orientação do solicitante para que o atendimento surta algum efeito, tendo em vista o total desconhecimento do necessário, e continua lá embaixo, sobre o assunto. Olha, eu vejo isso uma problemática que a casa espírita tem que resolver dentro dela, começa por aí, porque fica difícil, olha, eu vou na tua casa, eu estou te pedindo ajuda e você não sabe o que vai me dizer. É preciso que a casa espírita estude esse assunto, entende? Não estou fugindo da resposta, não, mas a primeira coisa, a casa espírita ela tem que ter um padrão. Eu estou dizendo isso porque, vamos supor que a minha casa espírita adotasse, só se faz imposição e mais nada. Eu diria honestamente, olha, nesta casa aqui só se faz imposição, mas tem uma casa bem ali que você encontra técnicas de magnetismo. Eu faria desse jeito. Por quê? Porque quando eu vou a qualquer loja de comércio hoje em dia, antigamente isso acontecia muito na capital de São Paulo, hoje acontece no Brasil todo. Você chega numa loja, vamos supor, você vai comprar um zíper,
E você chega numa loja e diz, olha, você tem esse zíper, a pessoa, não, esse zíper daqui a senhora encontra no número 438. Ela manda com a maior tranquilidade, sabendo que você vai comprar lá no seu concorrente, mas ela pede que você vá lá porque eu não tenho. No meio espírita a gente não vê isso, é impressionante. Então chegou alguém na sua casa, você não tem trabalho de desobsessão, mas chega alguém obsidiado, o que você faz? Não, deixa ela aqui, deixa ela aqui. Sim, mas você vai dar assistência? Não. Então encaminha para quem dá assistência, criatura. Isso é o mínimo de caridade e de respeito que a gente pode ter com qualquer pessoa. Então, se alguém chega na tua casa pedindo socorro e ela não conhece, não sabe, mas você sabe, então ou você atende como deveria, ou você recomenda que vá para algum lugar que deveria atender como deve. Essa é a minha visão pessoal, que muitas vezes contraria a visão de muita gente. Porque tem muita gente que acha ainda que a minha casa espírita, eu não posso deixar que as pessoas que venham aqui vão embora. Mas não é que ela é minha, nem que as pessoas são meus frequentadores. Não, nós somos todos irmãos e estamos uns para ajudar os outros. E tem pessoas que não se satisfazem com determinadas coisas. Tem pessoas que não gostam do espiritismo, tem pessoas que não gostam do catolicismo, tem pessoas... E aí, você vai brigar com todo mundo? Não, cada uma pessoa tem a sua liberdade. Agora, se alguém chegou na minha casa pedindo socorro, e eu vou dizer que eu não sei o que fazer e não vou fazer nada, eu acho que isso não é uma atitude espírita, é o que eu acho. Ô, Jacó, dá uma olhada aqui, ó, tem essa pessoa aqui ó, dizendo, eu estou tratando síndrome do pânico com bons resultados. Olha aí que interessante. Eu conheço essa pessoa daí, essa pessoa está usando exatamente o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, com o tratamento da síndrome do pânico. Que bom. Eu conheço exatamente isso aí, uma resposta prática daquilo tudo que eu estava falando. Sim. Hoje em dia, né, com essa situação que nós estamos vivenciando, eu acho que torna-se bastante necessário, como você está bem colocando, a gente fazer essas vibrações, mesmo sendo à distância, emitir, né, enfim, essas vibrações, essas energias para as pessoas. A gente recebe constantemente no centro, né, ou via Zap, e-mail, assim, olha, faz lá para mim, porque eu não posso ir no centro, eu não posso sair de casa. Então, tem muita gente pedindo essas orientações. Então, é de extrema importância você ter um grupinho, alguma coisa, ou através de uma mentalização, não é? Seria isso? Seria isso. E aqui eu vou dizer até uma coisa bem mais prática, bem fácil de se realizar, e que muitas vezes você que está aqui assistindo, você não é magnetizador, na sua casa não tem magnetismo, por algum motivo você nunca soube de nada disso, mas você teria vontade de ajudar e você não sabe como. Tem um método que é universal. Ele não vai curar determinadas doenças, mas vai muitas vezes tirar estados de desânimo, vai tirar estados de abatimento profundo, vai dar uma mexida com o outro. Sabe o que é esse magnetismo? O magnetismo do olhar, o magnetismo do abraço, o magnetismo do conte comigo. Nossa, você que esse magnetismo tem. Então, muitas vezes, um abraço, mas não é aquele abraço que você dá por obrigação, aquele abraço, a pessoa diz, olha, eu não tenho muito para fazer, mas eu vou lhe dar um abraço. Receba meu abraço. Aí você dá aquele abraço. Lógico que agora, nesse período de pandemia, isso é meio complicado, né? Mas, como isso vai passar, mas um olhar, olhe para a pessoa com serenidade, olhe assim, o que você quer de mim? Ou então a gente se colocando meio no lugar de Jesus, o que você quer que eu faça por você? Me diga. O que você me disser, eu vou tentar fazer. Ou seja, é essa disposição que a gente tem que ter para com o outro. Isto é magnetismo absoluto e com efeitos fabulosos. Agora a gente precisa praticar, sair um pouquinho mais da teoria e entrar mais no mundo das pessoas. Olho no olho, olha no olho, às vezes. Tem gente que é tímido porque a gente olha de cima para baixo. Então tem pessoas que fogem da gente porque quando olham para a gente, olham assim, meu Deus, essa pessoa é tão grande, mas não é grande fisicamente. Essa pessoa é tão isso, é tão aquilo, nada. Essa pessoa é igual. Olhe para ela de igual para igual. Pegue as mãos, afague, né? Dê aquele encorajamento que a pessoa depois vai dizer, 20 anos depois vai dizer, olha, teve um dia na minha vida que foi transformador.
E aí você pergunta, o que foi que houve? Caiu uma estrela? Não, uma pessoa que eu nem sei quem é, me deu um abraço e aquilo mudou tudo na minha vida. É o poder do magnetismo. O poder do magnetismo é muito grande. Nossa, que maravilha, viu, Jacó? A gente só tem a agradecer a sua presença aqui, os seus ensinamentos, o seu conhecimento, né? Porque realmente no meio, né, a gente vê, todo mundo sabe da importância que você tem, né, na questão desses assuntos, né? Então, e ainda bem que temos você também que luta muito por essas questões, de estar ensinando, e a gente concorda plenamente, porque a gente tem que aprender, a gente tem que estudar, a gente é coração junto com a razão, né, para que as coisas sejam eficientes. Você não pode só ter um lado, você tem que aprender o que você está fazendo. Quem gosta de uma casa que dá passes, faz isso, energias, a pessoa tem que estar sabendo o que faz, não é? Agora, antes da gente encerrar, Jacó, eu gostaria que você, né, infelizmente é um assunto que a gente tem que tocar, enfim, desse momento que a gente está vivenciando, e o que você pudesse trazer para nós uma mensagem aqui, diante desse momento da pandemia, o que a gente pode estar fazendo, como reagir. A gente tem observado muito, e foi muito boa a sua palestra, essa questão das pessoas às vezes ficam um pouco angustiadas, tão apressadas, e eu gostaria que você pudesse passar uma mensagem para a gente em relação a isso. Sérgio e todos os meus amigos que aqui estiveram hoje, primeiro de tudo, muito obrigado por vocês terem vindo, muito obrigado por vocês terem ficado até agora, que tenha sido valioso de alguma forma para qualquer um de vocês, fico muito feliz por isso. O problema da pandemia conosco, ele gerou dois problemas, não esses problemas tradicionais, ele gerou dois. Primeiro, o inesperado, a mudança grandiosa e inesperada que aconteceu. Inesperado porque a gente não estava preparado nem psicologicamente, nem fisicamente, nem emocionalmente. Então a gente levou um choque violento, mudou tudo repentinamente. E mudou porque todo mundo começou a pensar no risco, o risco grande que isso veio. Então esse foi um primeiro problema. E isto se explica, vou colocar aqui um número só para a gente ter uma base. Isso se explica e até se justifica em 30 dias. Depois de 30 dias, tempo de baixar um pouco, serenar, espera aí. Já passou um mês e eu não saí do canto, eu estou aqui impactado. Então, eu estou precisando reavaliar. E a primeira questão que viria, que é a segunda que eu queria colocar, é essa. Você já parou para pensar o que é que isto veio me ensinar? Porque, como aconteceu e aconteceu no mundo todo, não é possível que Deus, Jesus, estivesse desatento. Então, para acontecer algo desse tipo, deve ter aí um grande recado mundial, não é mais um recado só para você na sua casa, é para o mundo todo. Então, o que foi desse recado, o que foi que te tocou? Olha bem, muita gente dizia, nossa, eu queria ter umas férias mais longas. Tá bom, 7 meses aí tá de bom tamanho? Eu queria tanto, eu te amo tanto, meu amor. Ai, se eu pudesse ficar todos os dias juntinho de você. E você está juntinho e agora já não está aguentando mais. Ah, porque eu queria... Pois é, veja quantas lições nós temos para aproveitar. Eu, antes da pandemia, eu viajava muito, eu já estava com a minha agenda totalmente tomada em 2020 e já estava com muitos comprometimentos para 2021, muitos. Viagens, inclusive, no Brasil, fora do Brasil, eu não tinha mais um final de semana com a minha família, estava tudo comprometido, foi tudo suspenso. E aí, de repente, na primeira semana, eu digo, bom, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí foi quando me veio a ideia de fazer uma primeira live. Eu não tinha experiência, não tinha máquina, não tinha quase nada. Eu digo, mas eu vou ter que fazer, eu tenho alguma coisa, dá para eu testar. Testei e deu certo. Sabe o que acontece hoje? Exatamente hoje, dia 8 de outubro de 2020, eu não tenho tempo mais para absolutamente nada, eu não tenho mais vaga para aceitar um convite de live, eu estou totalmente lotado por cima, abarrotado, tenho dormido pouco relativamente, para poder dar atendimento a tudo. E eu agradeço a Deus a cada dia por isso, porque a pandemia, que no primeiro momento eu pensei, nossa, me deixou órfão sem eu ter o que fazer,
Pelo contrário, essa pandemia me colocou agora num universo muito maior. Já pensou? Eu poderia imaginar hoje estar neste momento aqui com Lourdes Barnabé, Mara Mendonça, Maria da Paz, Rose Mota, Ariadna, Elaine, Maria Tragliani, Vandinha Pimenta Junqueira, meu amigo Sérgio Sanches, meu amigo Ariovaldo, Cristina. Será que eu tinha imaginado hoje? Sabe onde era que eu estaria hoje? Na capital de São Paulo, fazendo um evento que era o Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Só que foi adiado, e já foi adiado pela segunda vez. Então, eu fiquei com raiva disso? Não. Eu fiquei triste? Não. Tem muitas outras coisas para a gente fazer. E do mesmo jeito que tem o eu fazendo, quantas vezes eu também estive ouvindo, porque eu tive que aprender muita coisa. Eu fiz cursos que eu jamais imaginaria que faria. Eu investi, aprendi muitas coisas que eu acho que nessa encarnação não aprenderia mais. E, de repente, agora eu sei. Eu sei mexer em coisas, fazer coisas. Eu sempre fui um pouco hábil em computação, mas eu não tinha muito, eu era como um caranguejo sem pernas, eu não sabia para onde ir, agora eu já me movimento. Então, eu aproveito, você aproveite também, criatura, tem muita coisa para a gente fazer, mesmo dentro de casa, mesmo seja numa arrumação, mesmo seja numa escola, a gente tem um mundo novo, fora as experiências psíquicas e espirituais de grandiosidade da alma. Vamos em frente. E se você não tiver nada para fazer, nada, entre no meu site, jacomelo.com, não tem BR, jacomelo.com. Ali tem palestras, seminários, tem cursos sobre magnetismo, tem de tudo. Divirta-se e vamos produzir no campo do bem. Você está sem som, Sérgio. Perdão. Muita gratidão, né? Muita gratidão que a gente tem que ter, com Deus, com o Cristo, porque desse aprendizado todo, na verdade, a gente tem muita coisa, temos que nos renovar, e Deus sabe o que faz, na verdade. Então, a gente tem que ter essa resiliência, essa resignação. E, Jacó, olha, meu amigo, foi um prazer, sabe? Aqui o Zé Henrique também está mandando um abraço para você. Diga ele que eu já me tornei fã dele. Oi, ótimo. Eu conversei com ele e ele falou assim que vai mandar os livros que ele tem também com CD e vai mandar para você também. Uau! Jacó, um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus aí, toda a família, viu? Muita gratidão mesmo por ter aceito o nosso convite. E quem sabe, se Deus quiser, em nova oportunidade, viu? A gente agradece de coração a sua presença. Obrigado, Sérgio. Um abraço para todo mundo, muita gratidão. Obrigado, Henrique. Olha, eu pirateei um bocado de tuas músicas, baixei quase tudo que eu encontrei e, olha, eu tenho me deliciado. Você é nota 1000. Obrigado, parabéns. Eu vou, inclusive, encerrar aqui, tem uma música, é um poema, né, pelo Chico Xavier, mas a música, a melodia toda dele, que a gente encerra também a nossa live aqui. Grande abraço, viu, Jacó? Fica com Deus. E um abraço aos amigos, né, que estiveram conosco. Quanta gente aqui, não dá para falar o nome de todos. A gente agradece de coração, foi maravilhoso essa noite. E vamos esperar o Jacó, né, com a agenda dele cheia agora. É só o ano que vem, olhe lá, vamos ver ainda. E a gente agradece a todos os amigos. Uma boa noite a todos. Suprema paz, interminável piedade, que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia.